Carreira e suas vozes, conectando pessoas a negócios, numa rota de 25 horas, com as vozes do sucesso. Guia definitivo para uma carreira em negócios sem fronteiras. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio do Carreira e Suas Vozes de hoje. Nesse espaço eu trago histórias inspiradoras, trajetórias e visões que transformam o mercado criativo brasileiro. Hoje nós vamos mergulhar em um universo que atravessa fronteiras, conecta culturas e movimenta milhões de fãs, a cultura pop asiática. Nossa convidada, Carolina Steinhardt, é uma mulher que ocupa esse palco com liderança, estratégia e muita paixão. É a força por trás de uma das maiores referências nacionais quando nós falamos de K-pop, lifestyle asiático e entretenimento do nicho. Ao lado de uma comunidade engajada e de edições que já estrelaram Twice, Stray Kids e outras revistas como a Hit Magazine, que é o objetivo, o ícone editorial que conecta o Brasil e a Ásia com profundidade, com curadoria da Carolina e visão de mercado. Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem aí, que esteja assistindo. E obrigada pelo convite. Eu fico super feliz de poder falar um pouco mais aí sobre o K-pop, sobre a cultura asiática e o trabalho aqui da Hit também. Isso é muito legal, porque a gente está vivendo esse momento, né, Carolina, em que muitas pessoas, já percebo que isso está acontecendo de 3, 4 anos para cá, muitas pessoas que não conheciam o outro lado da Ásia passaram a se apaixonar por esses grandes ícones coreanos, né? Como é que você vê tudo isso que está acontecendo no mercado? Bom, eu comecei de fato a trabalhar com K-pop e cultura coreana há 13 anos atrás. E eu era criadora de conteúdo, tinha um canal no YouTube. Era muito diferente. Ninguém conhecia K-pop, nem os K-dramas, né, os doramas, nem nada. Era uma coisa pouquíssimo falada e era de muito nicho, né? Então a gente tinha uma comunidade muito pequena, mas que era muito engajada. Hoje em dia, né, já tem show no Morumbi, no Allianz Parque, eles lotam estádios e os doramas estão super em alta, os K-dramas são viciantes e tem uma faixa etária totalmente nova que está começando a explorar também os K-dramas, o que é muito diferente para nós. Então é muito bom ver que está acontecendo isso finalmente. Ontem mesmo a gente teve o anúncio do Stray Kids no Rock in Rio. Será o primeiro grupo de K-pop a performar no Rock in Rio, no palco mundo. Então é surreal, né, ver tudo que alcançou o K-pop, a cultura coreana e asiática no geral. E como é que foi? Você falou que você começou há 13 anos atrás, né? Esses olhinhos puxados têm alguma a ver com a cultura asiática ou é só coincidência? Não, zero. A minha família é descendente de indígenas, então por isso que eu tenho um olhinho um pouquinho mais puxadinho, mas somente isso. Quando eu vim eu sou gaúcha, né? Eu vim para São Paulo quando eu tinha 7 anos de idade. E a minha primeira amiguinha da vida foi uma menina japonesa de São Paulo, a Ana. E ela me ensinou muito da cultura dela, do Japão. Eu gostava muito de ver animes e tal. Então foi aí que eu comecei a seguir bastante pela cultura asiática. Mas de família de descendência mesmo zero. Que legal, né? Muito gostoso isso, porque cada um tem um sonho, cada um tem um hobby, né? Eu acredito até que isso estivesse ligado, né, à sua primeira infância, aos seus hobbies, e é tudo aquilo que você foi descobrindo, né? E é muito importante a gente ter pessoas, ícones como você, Carolina, porque você levanta um grande pilar, não só no Brasil, como em São Paulo, de uma cultura que muita gente desconhecia, né? A gente pode falar K-pop ou K-pop, né? E tá na boca de todo mundo, né? Sim, exatamente. Como é que surgiu a ideia, embora você já tenha comentado que a paixão vem em primeiro lugar, como é que surgiu a ideia de você entrar no mercado editorial, criar uma revista, que é a Hit Magazine, e como é que foi esse momento específico que você percebeu que o público latino-americano já estava pronto para consumir esse tipo de conteúdo com mais profundidade? Bom, como eu te falei, né, eu trabalho há 13 anos, mas eu sou fã há 15 anos.
E eu, como fã, sentia muita falta de produtos oficiais no Brasil. Porque na minha época, é até engraçado falar isso hoje em dia, né? Eu tenho 30 anos, mas a gente já fala isso. Na minha época, eu tinha que comprar direto da Coreia, demorava mais de 6 meses para chegar um produto oficial, estava em coreano, era super caro, tinha que pagar em dólar, tinha que pagar taxa. Então, eu sentia muita falta de ter esse acesso facilitado, né? E em português. Então, conforme os anos foram passando, eu ficava com isso na minha cabeça. E eu comecei o canal do YouTube de 2012, eu fiquei até 2018. 2018, eu sou jornalista, né? E aí eu decidi que eu queria começar a escrever mais, eu queria sair um pouco da frente das câmeras e ficar mais atrás, escrevendo mesmo sobre cultura pop. Fui escritora da Toda Teen por 2 anos, então eu já vi que tinha algumas mídias que tinham interesse em falar sobre cultura pop coreana, mas eu era voluntária, então eu não recebia por isso. Mas então eu comecei a notar que tinha uma necessidade do mercado de pessoas qualificadas para falar sobre K-pop. Então eu comecei a pensar nisso e aí eu criei a Hit inicialmente em 2018 como um blog. Só que é impossível falar de K-pop, cultura coreana, sozinho. Tem coisa acontecendo o tempo todo, todos os dias, lançamentos o tempo inteiro. Então é impossível. Então, em 2022, mais ou menos, eu comecei a trazer pessoas para trabalharem comigo. E aí, até hoje, a Hit começou em 2022 do jeito que ela é hoje em dia, né? Realmente uma revista, de fato, um produto voltado para a cultura coreana, voltado para a cultura asiática em geral, hoje em dia, né? Que a gente expandiu, mas que também fosse um produto oficial, que as pessoas pudessem ter um acesso facilitado, sendo oficial e em português, com um preço acessível, né? Também essa era a minha meta. E você tem um número para poder mensurar a quantidade de pessoas que se interessam ou que leem a revista? Olha, só para você ter uma noção, nos últimos 30 dias a gente teve mais de 8,9 milhões de acessos no Instagram. Uau! Que coisa louca! Sim, nos últimos 7 meses, a gente está com 7 milhões de acessos em todos os meses, e esse mês foi um pouco maior porque a gente recebeu um vídeo do Stray Kids pouco antes deles anunciarem esse show no Rock in Rio, então realmente deu uma estourada também, né? Mas a gente tem um engajamento muito bom nas redes sociais. É engraçado você falar isso, porque essa semana eu estava lendo sobre um modelo internacional que é o Xuan Dutan. É assim que se fala? Qual modelo? Xuan Dutan. Ele é um modelo de 59, quase 60 anos e que tem um estilo de vida, um lifestyle em que ele preza muito pela saúde, bem-estar e qualidade de vida. Ele tem uma alimentação muito regrada, dorme cedo, bebe muita água e ele tem um corpo de 20 e pouquinhos, né? 20 e poucos anos, 30 anos, não parece que ele tem 60 anos de jeito nenhum. Eu percebo o quanto não só essas pessoas, elas passaram as fronteiras, né, da Coreia, da Ásia para o Brasil, para a Latinoamérica, como elas ganharam uma visibilidade e uma paixão muito grande, né? Então hoje é muito mais comum a gente ouvir falar sobre atores e sobre modelos que trabalham na Coreia do que antigamente, né? Sim. Eu percebo que nos últimos anos a cultura pop sul-coreana ela ganhou um espaço inédito no Brasil, né? Que era um vazio muito grande, né? Como é que você enxerga esse movimento e o que ele revela sobre as mudanças no comportamento do público, Carol? Bom, acho que começando pelos K-dramas, né, que é o que realmente está muito estourado hoje em dia, graças aos streamings, não tem muito o que falar. Antigamente a gente tinha outras plataformas como o Viki, o Rakuten, ou então plataformas que as pessoas que tinham que ir por uns sites meio esquisitos para conseguir assistir, né? Porque a gente não tinha um acesso facilitado também a esse tipo das novelas, das séries coreanas, ou chinesas, ou tailandesas, que também estão muito em alta hoje em dia, né? Os tailandeses estão chegando com tudo também. Mas quando chegou a Netflix, o Prime, todos esses streamings que realmente trouxeram e, né, começaram a realmente mostrar para o pessoal que existia mais do que a cultura estadunidense, que é o que a gente consome muito, realmente foi um surto, né? Todo mundo começou a consumir. Round Six foi o seu maior exemplo, né? Que Round Six foi uma das séries mais vistas da história da Netflix, sendo uma série coreana.
Então, realmente foi o start ali para as pessoas começarem a consumir ainda mais conteúdo coreano. Agora, o K-pop, já falando do K-pop, eu sempre digo pro pessoal que eu não acho que ele está na crista da onda, né? Eu acho que a gente ainda está chegando lá. E, claro, Guerreiras do K-pop foi um filme que veio aí para ajudar também a divulgar mais, né, da música, do K-pop, e também viral da Netflix também, então é graças aí ao streaming de novo. Mas a música K-pop também ficando mais forte por causa disso. Né? Tanto que essa divulgação do Rock in Rio, não sei se tu conhece a Titi, que é a filha da Giovanna Eubank e do Bruno Gagliasso. Ela é super fã do Stray Kids, ela foi a primeira pessoa do Brasil a receber o convite para ir para o Rock in Rio. Que legal, isso é maravilhoso. Tá totalmente espalhado por aí, e os atores de novela e as pessoas famosas do Brasil também consomem muito cultura coreana hoje em dia e falam sobre isso. Então, a internet, não adianta, a internet popularizou tudo e trouxe à tona toda essa outra possibilidade de outra cultura que a gente não fazia a menor ideia que existia e que, na verdade, chama muito a nossa atenção, né? Então, acho que, para mim, a internet, o poder da internet, rede social, streaming, foi o que fez realmente o K-pop e os K-dramas aí realmente chegarem nesse patamar que estão hoje. Porque é um momento que a gente está vivendo, né, em que a gente traz os filmes, a música, a comida, as roupas, né? A gente tem vários chefes que se destacam aí no mundo, né, fazendo a comida coreana, e é muito legal a gente perceber que as pessoas deixaram, né, de se interessar pelo que é pasteurizado, né, pelo que é padronizado, para descobrir uma cultura tão diferente da nossa e do mundo, né? A sua revista, a Hit Magazine, ela se destaca pela sua curadoria, a forma de conectar os fãs brasileiros com a Coreia do Sul, né? Tudo que tem em torno disso, né? Na prática, como que você encontra o equilíbrio entre o conteúdo editorial e a estratégia de mercado? Para nós, eu acho que principalmente, para mim, sempre foi muito importante olhar para o que a gente já tinha, para entender o que falta. Então, a gente sempre teve muitos portais que falavam sobre K-pop, influenciadores que falavam sobre K-pop, mas às vezes puxavam para um lado um pouco mais fetichizado, ou para um lado que era só falando das coisas boas da Coreia do Sul, ou então falando de uma forma que não era muito profissional sobre a Coreia do Sul, né? E para mim sempre foi muito importante a gente ter profissionais que trabalham com K-pop de forma séria no Brasil. Ano passado, quando eu fui para a Coreia, eu fui 2 vezes para trabalhar. Eu fiz muitas reuniões e em todas elas eu perguntava: por que vocês não fazem mais coisas no Brasil? E a resposta era sempre: porque a gente não tem pessoas confiáveis lá e profissionais lá. Então isso para mim já era uma coisa que eu pensava, mas tive ainda mais a confirmação durante essas reuniões. Então para mim sempre foi isso, ter um olhar mais profissional e trazer os assuntos sérios, não só as coisas legais, mas a gente também fala sobre política, a gente fala sobre o que está acontecendo no mundo, porque é importante para nós também desiludir a galera que gosta de K-pop e cultura coreana, né? Porque a gente vê muito o que acontece, o pessoal assiste os K-dramas e acha que é igual lá na vida real, né? A gente mostra também que tudo bem, a cultura coreana é muito legal, a gente gosta muito, é por isso que a gente trabalha com ela, mas não dá pra gente se iludir e achar que é tudo mil maravilhas e que todos os coreanos são perfeitos e que, né, vai viver o K-drama. Então a gente tem muito isso na Hit, né? A gente tem uma voz. Então a gente quer usar essa voz para o bem, para falar para as pessoas: sim, a Coreia é muito legal, mas existem essas partes também que são legais a gente falar, para vocês conhecerem mais, para não ir para a Coreia, para a pessoa não chegar aí na Coreia e achar que vai ser uma coisa e acabar se decepcionando, ou acabar se envolvendo em algum problema, porque acontece muito, né? Mulheres que vão para lá, casam com coreanos e depois, né, dá muito problema. Então são histórias que acontecem muito, então a gente tem uma curadoria muito apurada nessa questão de não fetichizar a Coreia e trazer a realidade. Mas também, o importante para mim também é falar com as fanbases, com os fãs de K-pop. Então, tudo que a gente faz, a gente fala com as fanbases, a gente conversa com eles, pergunta o que eles querem ver aqui na revista. Se a gente tem uma entrevista com um grupo que a gente sabe que tem uma fanbase grande, a gente chama essa fanbase, pergunta se eles não querem mandar perguntas eles também para a entrevista, para eles terem essa chance de ter essa conexão com o artista que eles gostam. Porque se não fossem as fanbases no Brasil, também o K-pop não seria o que é hoje.
porque eles ajudam na divulgação, na tradução de coisas oficiais, na divulgação de itens novos que estão saindo e podem ser vendidos. Então, a gente quer sempre estar em contato com as fanbases para que a gente consiga trazer, de fato, a comunidade, né? Porque o K-pop e a cultura coreana aqui no Brasil é ter comunidades, é fazer parte de uma comunidade. Porque a gente tem um linguajar próprio, né? A gente fala palavras assim que só o K-pop vai entender. Então, a gente tem o pessoal que dança, tem o pessoal que faz vídeo, e é tudo dentro da cultura coreana. Então, isso é muito legal, né? A gente sentir que a gente pertence a alguma coisa. Então, tudo isso faz parte dessa nossa curadoria, é entender todos esses aspectos da cultura coreana e achar um lugar que a gente consiga ali se encaixar e mostrar para as pessoas o que a gente consegue fazer. Né? E aí, entrando na parte de estratégia, é isso que eu falei, né? A conexão com os fãs é o que faz a nossa revista ser tão bem sucedida, porque eles sabem que eles podem contar com a gente para uma notícia que vai ser neutra, que a gente não vai estar, né, vangloriando a Coreia, mas também a gente não vai estar, né, tacando hate, mas que também eles sabem que a gente vai trazer sempre das melhores fontes, direto das empresas, e então é uma fonte confiável, né? Então, para mim, isso é muito importante também. A revista, ela é em português, né? Isso, em português. E você comentou que existem palavras que vocês utilizam no idioma coreano, é isso? Isso, tem aqui no K-pop no geral, não só na revista, isso é no K-pop no geral, né? Tem algumas palavras que ou às vezes são em inglês, que se usa na indústria do K-pop, ou são em coreano, que a gente adapta para o nosso vocabulário. Por exemplo, quer falar algumas delas? Então, por exemplo, bias. O que é um bias do seu grupo? O bias é o seu favorito, é o seu integrante favorito de um grupo de K-pop. O seu TT é o seu... É acima do bias. Tem o seu bias, que é o que você gosta, e o TT é o que você ama. Meu Deus, ele é o melhor de todos. É tipo isso. Então, tem algumas dessas, assim, que a gente usa no dia a dia, no nosso vocabulário de K-pop, que faz com que o pessoal se sinta dentro de uma comunidade, né? Então, esses são aspectos importantes que a gente mantém. A gente não fala que é uma banda de K-pop, é um grupo de K-pop. Então, isso é muito importante também para o pessoal saber que quem está falando com eles são pessoas que gostam e vivem o K-pop, né? A gente não pegou e começou só porque a gente viu que está no hype. A gente está porque a gente também é fã, né? Então, a gente, além de tudo, é feito de fã para fã também. E isso gera uma confiança ainda maior nos nossos leitores. Uau, que legal. Isso é fantástico, né? Além de passar a ser uma voz a ser escutada, né? Porque a revista passou a ser única no mercado, né? Uhum. Então, você tem um público que era ávido por essas informações, precisava disso, né? E sim, com esse mercado fervilhando, você tem condições de dar vazão para tudo isso muito rápido, né? Eu acredito até que seja por isso que vocês conseguiram firmar parcerias tão importantes com as empresas e os artistas da Ásia, né? Como é que foi esse processo de construir essa ponte? Você foi até lá, você fez esse intercâmbio, você começou a falar com eles antes, como é que você construiu isso? Bom, quando eu comecei no canal do YouTube mesmo, lá em 2012, foi lá que eu comecei a ter um contato inicial com as empresas de K-pop, porque eu fazia reacts dos clipes novos, só que mais do que isso, eu queria entrevistar os artistas também. Então, eu tinha que entrar em contato. E eu sempre fui muito cara de pau para isso. Eu mandava um monte de e-mail e caçava nas redes sociais quem que era, mandava mensagem, tudo para ter um primeiro contato. E naquela época era muito mais difícil, porque no Brasil também não tinha tanta gente fazendo criação de conteúdo sobre K-pop. Então, foi uma batalha para começar a ter um nome no mercado. Né? E aí, quando eu criei a HIT, eu já tinha alguns contatos que eu tinha daquela época, mas que eram de grupos bem menores, que eram grupos bem menos conhecidos, né? Mas a que eu tenho mais orgulho, assim, que eu sempre falo pro pessoal, é com a JYP, que é uma parceria que a gente tem, que é a empresa do Stray Kids, do Twice, do ITZY, que são grandes grupos de K-pop, e a gente já tá com essa parceria com eles há quase 3 anos, que é o tempo que a revista tá aí, né? Então, só que eu comecei incomodando muito eles por 6 meses, mandando mensagem por 6 meses e convencendo eles, mostrando o que a gente fazia, mostrando o que a gente queria fazer. E a nossa primeira capa com eles foi o ITZY, foi uma capa digital. Então, assim, a gente não teve nem impressa, não teve nada, foi só uma digital com uma entrevista com as meninas e um vídeo delas.
E aí, a partir disso, a gente fez capa com todos os artistas da JYP, 2 vezes já com Twice, e já recebemos mais de 4 vídeos do Twice, e agora do Stray Kids, 3 vezes já recebemos vídeos do Stray Kids, que hoje em dia é o maior grupo de K-pop, né, que foi esse que agora anunciou no Rock in Rio. Então, é uma parceria da qual eu me orgulho muito, e, claro, e ter ido lá facilitou muito, porque o coreano, ele quer te ver pessoalmente. Fazer reuniões online, e-mails, é ótimo, mas eles querem te ver, para eles saberem, eles sentirem a vibe, eles são muito de vibe. E eles querem saber se você é uma pessoa confiável, se você é uma pessoa que se porta bem, que fala bem, que vai poder representar de alguma forma a Coreia fora da Coreia, né? Porque isso é o que a gente faz, a gente representa uma cultura que não é nossa, então a gente precisa ter o respeito, a gente precisa ter o entendimento do que a gente está fazendo para não fazer de uma forma ruim, né? Ou que acabe, não sei, deixando o artista mal falado, ou a gente fale alguma coisa que não é verdade. Então, é muito importante para eles ter esse conhecimento cara a cara. Então, isso também ajudou muito a construir essa relação e deixar ela ainda mais forte para a gente ter esses acessos cada vez mais facilitados. Que legal isso, né? Porque eu estive há 2 anos numa grande feira de cosméticos e eu percebi a quantidade de estandes coreanos e os produtos coreanos que eles trazem, né, que são extremamente diferenciados, mas essa característica que você falou é muito verdade, né, eles querem conversar, saber mais sobre a gente, né, para poder ampliar o mercado. Então é uma característica que a gente precisa prezar muito, né, e ter muita confiança no que a gente faz para poder atrair a confiança deles também, né? Sim, com certeza. E você, embora tenha pouca idade ainda, né, você acha que 30 anos já é muita coisa, né, mas você tem muito que viver ainda pela frente, é uma mulher já à frente do seu tempo, porque você já está à frente de um projeto que é inédito aqui no Brasil, né, principalmente porque a mídia, ela dialoga entre um público que é majoritariamente feminino. O que representa para você esse papel de liderança e protagonismo nesse mercado criativo? Para mim é muito importante porque eu, como pessoa que trabalhei muito tempo no mercado criativo, só que para outras pessoas, eu sempre via que não eram mulheres no comando, né? E nos meus times era muito difícil terem mulheres em posições de poder, né? E a gente sabe hoje em dia como é que tem toda uma problemática para os homens de aceitarem mulheres no poder, e isso é uma coisa que eu realmente... faz parte disso que eu falo sobre a gente não fetichizar ou imaginar muito a Coreia, porque a Coreia é extremamente machista e isso é uma realidade, a gente não está aqui falando por besteira, mas é uma coisa que a gente vê normalmente e até hoje ainda é difícil para mim, por exemplo, se eu vou em reuniões com grandes empresas, principalmente brasileiras, até mais do que coreanas. Muitas vezes são homens que me recebem e que já não me levam muito a sério por ser uma mulher, por ser mais jovem, por ter tatuagem. Então, tudo isso dificulta um pouquinho mais o meu trabalho. Mas é uma coisa que eu realmente acredito, que eu sempre acreditei, que a gente tem qualificação, que a gente sabe do que a gente está falando, que a gente tem lugar e que a gente deve ocupar todos os espaços. Então, quando eu vi que tinha esse espaço para mim, eu não perdi tempo, né? Eu falei, bom, se ninguém está fazendo, deixa eu começar aqui. E tanto que a HIT é 96% formada por mulheres. Então, é uma empresa que é basicamente feminina e quebra muito daquele estereótipo da mulher que, se uma mulher é surtada porque está gostando de uma música. Agora, enquanto os homens podem surtar pelo futebol e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente quer quebrar muito disso e a gente vem conseguindo, né? Mas, assim, na Coreia, por exemplo, uma coisa que me surpreendeu a última vez que eu fui foi que muitas das mulheres com quem eu fiz reunião, muitas das pessoas eram mulheres que eu fiz reunião. Então, isso já foi mais interessante. Mas, claro, em grandes papéis de poder e de tomar decisões, não eram elas. Então, realmente, para mim é muito importante, até porque muitas mulheres vêm para mim, chegam em mim e falam que se inspiraram em querer criar seu próprio negócio, criar sua própria revista, criar seu próprio portal, começar a falar sobre K-pop. Então, isso para mim é muito importante, né? Porque aí a pessoa tem um modelo que eu não tive.
Então, para mim, isso é muito importante também, continuar cultivando o feminismo dentro da HIT e de tudo que a gente faz, né? Para mim é muito importante. Principalmente porque os países da Ásia, eles são, e a gente vê isso historicamente, eles são tradicionalmente masculinos com decisões machistas, né? Tanto que você trouxe a questão do casamento, né? Que a mulher latino-americana, ela já não pensa mais dessa forma, e eu acho que a gente está vivendo um momento, eu penso que a gente esteja vivendo, e eu sinto isso, porque eu converso com muita mulher, não só aqui no podcast, mas com muita mulher no networking, que a mulher ela vem expandindo as fronteiras ano a ano, né? A gente percebe o quanto a mulher tem crescido em todos os mercados e ela leva isso com uma bandeira muito forte, muito grande, com muito orgulho, e são mulheres que apoiam mulheres e que vão fazendo com que essa cultura feminina seja mais respeitada, né? Sim. Além da questão da idade, e eu percebo muito isso, o quanto a gente tem de pessoas mais novas que querem investir, mas por não ter experiência, acabam arruinando seus negócios já nos primeiros anos, né? Então, ou a pessoa, ela se dedica como você fez, com paixão, para que você pudesse não só trazer uma novidade, mas ir crescendo, né? E agora eu quero saber esse crescimento, como é que foi para você? Você teve um crescimento orgânico, você participou de eventos e as pessoas foram se unindo a você. Como é que foi? Porque você falou que você tem um número enorme de seguidores já no YouTube, né? O nosso maior número é no Instagram, o nosso engajamento que explodiu, né, nesses últimos meses, mas foi sempre orgânico. Eu sempre acreditei em engajamento orgânico. Eu não gosto muito de ficar pagando anúncios, apesar de entender o seu propósito, e às vezes a gente utiliza sim porque a gente precisa, mas eu gosto eu sempre gostei disso. No meu canal do YouTube eu só jogava o vídeo lá e aí eu mandava em vários grupos no Facebook na época para divulgar, então eu sabia como já alcançar a comunidade que eu precisava. Então eu fiz a mesma coisa com a HIT, a gente começou divulgando em grupos, mandando para fanbases, divulgando em outras redes sociais, e foi aos poucos que a gente foi crescendo os nossos seguidores, né? Mas é muito importante para nós também que os artistas, eles repostam tudo o que a gente faz, né? Então a nossa capa com os Stray Kids que a gente teve no início do ano, eles repostaram lá nas redes sociais deles. Esse vídeo que eles fizeram agora também repostaram, e é um repost para uma conta que tem 32 milhões de seguidores. Então tudo isso já ajuda tanto a gente ser levado mais a sério como mídia, porque a gente estava lá ao lado de Billboard Coreia, de W Coreia, de grandes empresas de mídia, sendo uma revista independente do Brasil, né? Então, para nós isso é muito importante, porque dá essa validação, e a partir disso também a gente já tem um engajamento vindo da conta do pessoal que segue eles. Então, eles vão ver, tá falando em português, que conta é essa? Então, tudo isso vem orgânico, mas é orgânico graças a essas nossas parcerias com os artistas, porque tudo que a gente faz, eles repostam, né? Então, foi a partir daí que a gente também começou a ter muito mais seguidor. Mas também a gente começou a ir em eventos, a fazer eventos, que também é muito importante para nós, porque eu sou formada também em produção cultural, e eu comecei a fazer alguns eventos, né, com a HIT, por exemplo, 2 Stray Kids no início do ano, a gente fez em março, que foi um pré-show, foi um esquenta pro show do Stray Kids. A gente fez um evento para mais de 600 pessoas, lá na Roda Rico, que é a maior roda gigante da América Latina, e foi um evento gratuito, com marcas, com lojinhas, com um grupo cover, com um monte de gente lá para se apresentar, sorteios. Então, a partir disso, a gente fez o primeiro evento oficial do Stray Kids no Brasil, né, para divulgação também da nossa capa com eles. Então, lá a gente deixou muitas revistas para vender, o pessoal conheceu mais da HIT. Então, sim, a gente participa de muitos eventos também, claro, porque é muito importante para a gente também vender as revistas físicas, mas essa collab que a gente tem entre os artistas é o que torna ainda mais, faz a gente crescer ainda mais de uma forma mais orgânica. Então é assim que a gente gosta de manter, não tanto pagando o AdSense, mas dependendo dessas parcerias com os artistas. E é importante quando você faz esse intercâmbio, e até você estava comentando, né, que lá na Coreia, nas mídias sociais deles, eles veem que já existe um ponto de divulgação aqui no Brasil também, né? Sim.
Exato, e é muito importante porque eles sabem que é um ponto que eles vão ter um retorno de divulgação que eles queriam, né? Tanto que esse do Stray Kids foi o único, a gente foi a única mídia. Então, a única mídia que recebeu do Brasil inteiro e da América Latina inteira, e foi logo antes deles anunciarem o Rock in Rio. Então, eles usaram a nossa plataforma como spoiler para o anúncio do Rock in Rio. Então, isso foi muito importante para nós também, e mostra que a gente está num caminho certo, né? Que a gente está tendo um retorno, e eles estão tendo um retorno da divulgação que a gente acordou ali. É muito gostoso isso, né? E para você, principalmente, ver o quanto você tem crescido nesse mercado, né? Que delícia, parabéns. Obrigada. Eu quero te perguntar agora sobre a revista, porque você falou que tem tanto a revista impressa quanto a revista online, mais o portal, mais o YouTube, né? Como é que você vê o mercado editorial dos últimos anos? Porque ele tem passado por grandes mudanças, né, Carol? Como é que você enxerga o papel das revistas independentes e o projeto de nicho nesse novo cenário digital? Bom, eu acho que a gente passou realmente por um momento que as impressas tinham acabado totalmente, e as bancas estavam sofrendo, e né, eu acho que realmente a gente pegou eu peguei o projeto da revista no momento certo. Eu decidi que eu queria fazer no momento certo, porque eu comecei a notar que muitas pessoas estavam querendo ter acesso de novo, principalmente depois da pandemia, a itens físicos. O pessoal começou a voltar a ouvir vinil, gostava de ouvir, tanto que as grandes artistas pop, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, tudo tem vinil agora, né? Então as pessoas estavam voltando a consumir esse tipo de produto, e algumas revistas lá fora já conseguiam ter um pouco mais de sucesso. Então eu comecei a dar uma olhada nos números da W Coreia, da JQ Coreia, de grandes revistas que tinham lá, que faziam coisas com K-pop, capas de K-pop, e eu vi que eles vendiam muito. Um exemplo é a W Coreia do V, do BTS, que vendeu 51 mil unidades. Então, realmente, foi um número expressivo para revistas na época que ela saiu. E eu comecei a notar que a gente não tinha nada disso aqui no Brasil, né? E eu queria fazer algo escrito porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito de livro. Então, é também uma coisa para mim, né? Foi para mim como fã. E eu vi que tinham outros fãs como eu que tinham essa necessidade. Até porque no K-pop a gente tem uma cultura de comprar CDs, né? Comprar álbuns. E nesses álbuns eles vêm aquelas fotinhos que a gente chama de photocards, que são colecionáveis, itens colecionáveis do seu artista favorito. Então, juntando tudo isso, eu notei que tinha essa necessidade e falei, bom, vou criar uma revista, mas ela não pode ser só uma revista. Ela tem que ter itens exclusivos, ela tem que ser colecionável. Então, a gente tem sempre pôster dentro da revista e o photocard durante a pré-venda, né? Porque a gente faz esse sistema de pré-venda. E aí a pessoa ganha esse photocard exclusivo, que é um colecionável. Tanto que o nosso do Twice, que foi não foi um photocard, foi um cartão postal do Twice, na primeira vez que a gente fez com elas, hoje em dia tá valendo R$400 no mercado japonês. Então, o pessoal... Isso é bárbaro. Então a gente realmente teve esse feedback muito positivo, e realmente agora a HIT traz esses colecionáveis que ninguém no mundo tem, só o Brasil. Então o pessoal que compra da gente, que agora a gente vende para a Coreia bastante, eles vão pagar mais caro para ter o acesso ao photocard, porque virou um item oficial, né, desses artistas. Então, notando tudo isso, foi aí que eu comecei a decidir, e um feedback muito legal que eu tive de uma moça que tem uma banca na Liberdade, foi que ela disse assim, que graças às revistas da HIT, ela conseguiu pagar o aluguel dela. Então isso me deixou até meio emocionada quando ela falou isso, porque ela é uma senhorinha japonesa, a coisa mais fofa, a Yukiko, e foi um feedback que foi muito importante para todos nós, para ver que a gente realmente estava no caminho certo, e que a gente consegue vender bem, e também a gente ajuda as bancas a voltarem a ter esse movimento, né, o que é muito importante para nós também. Porque eu pessoalmente gosto de coisas mais vintage, assim, antigas, livros, revistas, eu tenho meu toca-discos aqui, então eu realmente gosto muito. Então só uni essa paixão minha com uma necessidade que eu via do mercado. E como é que você se sente olhando para trás, em que você comprava as coisas da Coreia e hoje é você quem vende? Eu acho que até hoje eu ainda não consigo bater de verdade o que a gente faz, porque eu tô tão imersa nisso todos os dias e trabalhando nisso 24 horas por dia, que até um erro meu que eu ainda não consegui parar e olhar e falar, nossa, olha tudo isso aqui que a gente fez.
Então, eu ainda não tive esse momento, sabe? Eu tô tão focada no trabalho, que eu acho que eu não consigo nem pensar, mas olhar a revista sendo vendida na Coreia, por exemplo, nas ruas em Myeongdong, é um pouco surreal, assim, porque agora a gente teve um feedback de uma coreana que comprou a revista e falou, agora eu tenho que começar a aprender português. Então, foi essa troca, porque, né, a gente sempre teve que traduzir do coreano, e agora eles estão tendo que traduzir um pouco do português. Então, isso é legal. Isso realmente me deixou bem chocada, assim, mas muito feliz, porque é bom, né, a gente ter essa troca de culturas também, é muito importante para nós também. Exatamente por isso, né? Para que o outro lado do mundo perceba que a gente, aqui no Brasil, tem esse desejo de consumir, e para eles, quando eles percebem que deixou de ser uma tendência e passa a ser um mercado em crescimento, eles também olham para você quando você for para lá de um jeito diferente, né? Você empodera a sua imagem por ter sido pioneira num mercado em que não existia, né? E eu volto a insistir nisso porque eu tenho uma agência de comunicação e marketing há 20 anos e muito empreendedor chega para mim querendo inventar a roda. Você não inventou a roda, você revisitou um produto que já existia, um produto extinto, né? Que a revista impressa era extinta, a gente achava que nunca mais a gente ia sentir aquele cheirinho de papel, né? Da tinta no papel da revista, né? E você revisitou um produto que já existia, mas você implantou inovações nesse produto. E esse foi o grande diferencial, para que a revista pudesse ser vista pela Coreia como um produto a ser objeto de desejo, né? Muito legal isso. Sim. Parabéns, é muito gostoso. Obrigada. Então me fala um pouquinho mais da revista. Ela tem uma comunidade muito engajada, tanto no Brasil e agora você está construindo fora do Brasil também. Como é que você mantém essa comunicação viva e faz com que o público se sinta parte do processo? Bom, como as notícias são diárias, né, a gente está sempre postando, a gente tem uma equipe muito engajada em trazer as últimas novidades, mas também o mais importante é trazer conteúdo exclusivo. Né? Hoje em dia a gente tem uma representante na Coreia do Sul e tem um representante no Japão. Então são 2 influenciadores que trabalham com a gente, trazendo notícias de lá, mas também conteúdos exclusivos com artistas ou de eventos. A gente vai estar agora na Comic Con Japão, que é a maior Comic Con de todo o mundo. Então a gente realmente foi selecionado para ser um veículo que vai fazer essa cobertura, um dos únicos brasileiros que vai estar lá. O Tokyo Game Show fomos os únicos brasileiros a estar nesse evento, cobrindo o evento com um grupo japonês. Então foi muito legal ter esse acesso, porque a gente traz conteúdos exclusivos. E esse é um dos diferenciais da HIT, é que a gente consegue trazer conteúdo exclusivo diretamente da fonte, mas também de uma forma que o brasileiro vai achar interessante. Né? Então, para nós é muito importante isso manter eles engajados. Porque, o que será que vai acontecer aqui? Eu posso pedir alguma coisa com o meu grupo favorito, a HIT vai conseguir? Então, eles têm muito essa disposição de pedir para nós também o que eles querem ver na HIT, e a gente sempre atende. Né? Como a HIT é feita para os fãs, a gente tem que saber o que eles querem. Então a gente sempre fala, a gente comenta quem que você quer ver aqui na revista, você quer uma capa de quem, e a gente sempre leva isso em consideração para trazer esses conteúdos para eles, nem que seja uma capa, mas uma entrevista, ou um videozinho só do artista falando sobre um lançamento novo. E outra coisa que a gente começou a fazer também, na verdade a gente fez desde o início, a gente tem uma parceria com o metrô de São Paulo, linhas amarela e lilás, em que a gente passa notícias de K-pop todos os dias lá. E também esse ano... Na TV. Naquelas TVs que ficam lá na né? Isso. E agora a gente também tem esse ano, a gente começou nos Ubers e 99, nas telinhas, também, onde você clica notícias de entretenimento, tem notícias da HIT falando de K-pop. Então a gente quer estar na vida do K-popper, na vida de quem consome cultura coreana, em todos os momentos, não só quando ele pegar a nossa revista, quando ele abrir o Instagram. Mas o caminho do trabalho, voltando da escola, muitas pessoas marcam a gente nas redes sociais falando, eu só fiquei sabendo dessa notícia porque eu vi no metrô que a HIT postou. Então, isso é legal, né? A gente criar esse senso de que a gente está ali com eles em todos os momentos. E que também o K-pop pode ser consumido em todos os momentos e em todos os lugares. Né? Porque muita gente achava, mas vai colocar K-pop no metrô, ninguém conhece. Muita gente conhece. E também vai conhecer a partir dessas notícias. Então, essa é uma forma também que a gente mantém a nossa comunidade engajada e que a gente consegue crescer cada vez mais
mostrando para as pessoas e para as marcas que a gente não está só em um lugar, que a gente está em vários lugares, né? Então, e tem diversas oportunidades de fazer uma promoção, uma divulgação com a gente, porque a gente não tem só a revista, a gente não tem só o Instagram, mas tem esses outros lugares também que a gente consegue estar inserido. E o fato de ser multiplataforma já é muito mais fácil, porque você vai disseminando em vários mercados, né? Falando um pouquinho de carreira, como é que você se apresenta para as pessoas? Como empreendedora, empresária, youtuber, publisher, jornalista? O que é que denomina hoje você dentro do mercado? Eu digo que eu sou editora-chefe e fundadora da Hit Magazine, mas que eu também sou fundadora da Hit Media, e que é uma empresa voltada para assessoria de shows de K-pop e booking, né, que isso é meu outro trabalho. Então, além da Hit, eu faço esse trabalho também de assessorar e também fazer consultoria sobre K-pop para marcas que querem trabalhar com cultura coreana, querem trabalhar com K-pop, mas não sabem como. Eu faço muitas palestras, né, eu já fiz palestra na Rio2C, no Hacktown, eu fiz uma agora em Registro, que foi também uma palestra para o Sebrae. Eu também fiz uma agora, ano passado também, quando eu voltei para a Coreia, foi para palestrar na Coreia do Sul sobre o Brasil, sobre o mercado brasileiro. Então, palestrante também, eu acho que mais ou menos isso. Editora-chefe, fundadora e palestrante, eu acho que são os mais certeiros hoje em dia. Até porque, eu te pergunto isso, porque existe um mercado de meninas também, né, que olham para você com uma possibilidade de seguir a sua carreira, né? Então, entender como você começou, né? De onde você vem até onde você chegou, é muito legal, né? E a nossa conversa, ela tá fantástica. Eu tô adorando aqui conversar com você sobre esse mercado, e a gente está quase caminhando tá chegando já no final da nossa entrevista. Eu quero que você deixe aqui algumas dicas para quem sonha, para quem olha para você, sonha com você, quer seguir a sua carreira, para quem quer trabalhar com o K-pop e com esse mercado da cultura asiática, que tipo de oportunidades que as pessoas elas podem encontrar nesse setor? Bom, eu sempre falo que você pode trabalhar em qualquer coisa no K-pop. É só você se dedicar. Primeiro é você saber o que você quer. Você quer escrever, você quer ser designer, você quer trabalhar com moda. O K-pop tem espaço para tudo. E hoje em dia, principalmente, as empresas coreanas têm muita vaga para estrangeiros. Então, é importante você saber o inglês, pelo menos, tá? Porque às vezes eles podem não pedir o coreano, mas vão pedir o inglês. Fazer o coreano é muito bom se você quer principalmente trabalhar na Coreia, né? Então, ter esse acesso, você precisa falar o coreano também. E essas empresas, elas agora estão também nos Estados Unidos. Tem sede nos Estados Unidos, e a HYBE, que é do BTS, tem sede no México. Então, tem oportunidade para todo mundo. É você entender o que você quer estudar, nunca deixar de se atualizar, né, do seu trabalho, do seu ramo, porque é muito importante você estar sempre atualizado de plataformas novas que você tem que trabalhar com, ou notícias, ou coisas que você precisa saber do seu próprio mercado. E ser cara de pau e mandar o seu currículo para todo lugar, e mandar muitos e-mails, mandar muitas mensagens e falar com as pessoas, não ter medo de falar com as pessoas é o mais importante, porque se eu não tivesse mandado aquele monte de mensagem quando eu estava no YouTube, eu não teria nada do que eu tenho hoje. Então é muito importante isso, e não desistir, né? Eu sei que o K-pop é muito difícil, tem coisas muito chatas de trabalhar com K-pop, é um ramo muito competitivo. O pessoal aqui é muito emocionado e eles vão brigar com você se você conseguir uma coisa que eles não conseguirem. Então é passar por cima disso e entender o que você está fazendo, que o que você está fazendo é maior do que isso e que importa e que vai fazer a diferença para outras pessoas. Então, e ajudar uns aos outros, trabalhar junto é o mais importante, porque ninguém consegue nada sozinho. E acho que é isso, essas são as maiores dicas. Então, além da pessoa saber os idiomas, além da pessoa saber as mídias sociais, mídias digitais e plataformas, além de criar uma rede de apoio, existe alguma habilidade comportamental, alguma capacidade que você entende que é extremamente essencial para tratar com a cultura pop, o K-pop? Sim, entender a cultura, né? Porque tudo é uma cultura muito diferente da nossa. Então, a forma de falar é diferente, a forma de você se apresentar é diferente, a forma de você apertar uma mão, de você entregar um presente, a forma de você fazer a reverência dizendo oi, é tudo diferente. Então, saber estudar a cultura coreana e as formas de você se portar
são muito importantes. Tanto que outra coisa que eu esqueci de falar que eu falo aqui, eu dou workshop sobre isso. Como se comportar numa entrevista, como fazer uma entrevista de K-pop, como fazer uma cobertura jornalística de K-pop, porque elas são diferentes de coberturas normais, de entrevistas normais. Vão ter coisas que você não pode falar, porque tem um contrato de namoro, eles não podem falar sobre namoro, não é como um astro do rock que você pode perguntar qualquer coisa e tá tudo bem. Então, é entender essas nuances de trabalhar com K-pop, de artistas e de empresas, para saber o que você pode, o chão que você está pisando. É importante saber o chão que você está pisando. Então, estude a cultura coreana, estude os artistas que você está trabalhando. Se for um artista independente, ele provavelmente vai falar mais abertamente das coisas, porque ele não tem uma empresa por trás impedindo que ele fale. Agora, são artistas grandes, totalmente diferente, vai ter muita coisa que você vai ser barrado de perguntar, coisas simples que você nem imagina que vão ser barradas. Então, é entender tudo isso para que eles te respeitem também como profissional. Então, essas são as coisas mais importantes que vocês têm que lembrar sempre. É entender que não é a sua cultura, né? É entender que é a cultura de outra pessoa e respeitar. É importante você dizer isso, até como jornalista, porque senão, muitas vezes a pessoa é colocada numa blacklist, né? Ela não é mais convidada para eventos, ou ela tenta entrar num evento, ela é barrada. E a gente precisa respeitar, sim, as outras culturas, né? Porque elas são diferentes do povo latino, que é mais colérico, né? Até no sentido de abraçar, beijar, pegar a mão, né? E as outras culturas mais tradicionais, elas são mais reservadas, né? Sim, exatamente. Então o pessoal já chega lá abraçando o artista, pode esquecer, você nunca mais vai ser convidada. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Foi quando o príncipe do Reino Unido veio para o Brasil durante a COP, e o povo brasileiro queria tirar selfie com ele, pegava, punha a mão nas costas, abraçava, e a gente sabe que ele, por aquele protocolo no Reino Unido, você não pode nem chegar tão próximo assim de um príncipe, né? Sim. Mas o povo brasileiro é tão entusiasmado, né, e tão natural, né, tão genuíno, que muitas vezes a gente acaba esquecendo desses protocolos. Sim. Então é muito importante você falar sobre isso. E sim, quero falar também com você sobre o futuro. Como é que você imagina o futuro da Hit Magazine sendo precursora no Brasil, e que mensagem você quer deixar para as outras mulheres que querem construir um caminho como o seu? Bom, a Hit, eu espero que a Hit continue sendo, né, e seja ainda mais a ponte oficial entre a Coreia e o Brasil. Para mim sempre foi esse o ponto principal, é a gente trazer esses conteúdos, mas não só os conteúdos, a gente quer fazer mais eventos, queremos trazer artistas, porque uma coisa que a gente não tem ainda é artista vindo aqui só para se divulgar. É sempre ou para um show ou algum fan meeting, mas nunca para fazer uma promoção, para divulgar um álbum. E isso acontece muito lá fora, né? Então a gente quer ainda quebrar esses preconceitos que a gente sabe que a cultura coreana aqui, o coreano tem com o Brasil para esse tipo de evento. A gente sabe que é muito difícil, mas que é possível. Então a gente quer trazer mais eventos, a gente quer trazer mais conteúdos exclusivos, a gente quer realmente ter um escritório na Coreia que a gente vai conseguir trazer muito mais coisas de lá, gravações, entrevistas, enfim, todo tipo de conteúdo que a gente conseguir trazer. E não só da Coreia, né? A gente está expandindo agora também para o Japão, para a China, Tailândia. Então a gente está trazendo conteúdo de todos esses países, porque a gente sabe que a cultura pop, no geral, asiática, está muito grande agora. Então a gente quer focar nisso. E acho que minha maior dica são essas que eu acabei de falar, entender muito o que você quer fazer, ter uma direção do que você quer fazer, não ficar, quero fazer de tudo. Foque em alguma coisa, se especializa, tenha esse conhecimento, estude muito, veja outras pessoas, faça workshops, vá em palestras, faça tudo o que você puder para ser bem preparada para quando você chegar lá e você ter essa oportunidade, você não perder ela. Porque eu já tive momentos que eu perdi essas oportunidades porque eu não estava pronta, e aí eu tive que recuperá-las depois. Então é muito importante você saber o seu timing certo, estar no lugar certo, na hora certa, e estar com o conhecimento certo, porque aí as coisas realmente vão começar a andar. Aproveitar o momento é extremamente importante, mas para isso a pessoa precisa estar preparada, né? Exatamente. Imagina
uma cena, e a gente fala muito sobre isso, principalmente em carreira, né? Você está do lado do seu grande ídolo e não sabe falar uma palavra em inglês, não sabe falar uma palavra em coreano, você vai ficar falando com ele como? Então, é importante sim para um jornalista ou para uma pessoa que trabalha dentro do mercado de comunicação, falar vários idiomas, porque quem não se comunica hoje em dia perde um grande diferencial, que é estar à frente do tempo, estar à frente do mercado, como você fez, né? Exatamente. Então, estar preparado, gente. Se preparem muito, que alguma oportunidade vai chegar e você vai ter a sua chance. Que legal, olha, que conversa deliciosa que a gente teve. Eu passaria horas aqui conversando com você sobre esse assunto, e eu acredito que quem está nos ouvindo também, né? Quais são as suas mídias sociais, o seu YouTube e até o portal, né, da revista, para que as pessoas possam te encontrar, Caroline? Bom, o nosso da HIT é HIT Magazine BR em todas as redes sociais, só o Twitter que a gente está com um problema, que a nossa conta, por algum motivo, não estava mais funcionando, então é HIT Magazine _BR, e o meu pessoal é steinert.carol, em todas as redes sociais, então vocês podem me seguir lá também, que também tem conteúdos sobre como trabalho com K-pop, sobre como divulgar, como você quer trabalhar com K-pop, o que fazer, como começar, então eu também posto esse tipo de conteúdo lá nas minhas redes sociais. Que delícia de conversa, Carol, muito obrigada por compartilhar com tanta transparência o que significa crescer com propósito, construir conexões verdadeiras e liderar um projeto que inspira milhares de pessoas, de profissionais, de criadores e fãs do universo asiático, tanto no Brasil quanto fora. Eu desejo que a HIT Magazine, que tem um mercado tão ilimitado, continue crescendo aí de forma orgânica, porque não é sobre rapidez, mas é sobre consistência e visão, né? E que exemplo maravilhoso, que você inspire mais e mais pessoas a fazerem também com talento um projeto de vida, com coragem, identidade e impacto. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, e obrigada pelo convite, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e que tenham se interessado ainda mais pela cultura coreana. Obrigadão. Muito mesmo. Para você que está nos ouvindo no trabalho, no escritório, na tua casa, no trânsito, que conversa deliciosa que foi essa, não foi? Então me segue nas mídias sociais, nos meus canais do YouTube, Spotify, Cláudia Cardillo Oficial, para que você continue recebendo mais conteúdos como esse e me ajudando a amplificar essas histórias que transformam o mundo do trabalho e do empreendedorismo criativo. Até o próximo episódio do Carreira Suas Vozes.